Olá! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. Bom, vocês se preocupam com o resíduo que vocês geram, o lixo que vocês produzem? Vocês têm consciência da grande quantidade de plásticos que despejamos no solo e na água todos os dias? Vocês se preocupam com os microplásticos que já foram identificados até na placenta de humanos? Se a resposta para essas perguntas é sim, vem com a gente nesse episódio sobre larvas que comem plástico. A gente conversou com a professora Daniele da Silva Trentin, líder de uma pesquisa dedicada a estudar, entre outras coisas, como uma larva, a Galéria melonella, que é encontrada em colmeias e que pode ser um problema para a apicultura, come e processa os diferentes tipos de polímeros ou plásticos e se esses seres contêm a resposta para o tratamento de um resíduo tão persistente. Vamos à bio da convidada? A professora Daniele da Silva Trentin possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, realizou mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas na mesma instituição e fez pós-doutorado na rede de pesquisa e formação em biofuncionalização de superfícies na rede Nanobiotec Brasil CAPES. Atualmente é professora da UFSPA, no Departamento de Ciências Básicas da Saúde, na área de microbiologia. É membro permanente do PPG Bio, Programa de Pós-Graduação em Biociências da UFSPA. Ela possui experiência na área de microbiologia aplicada, especialmente no controle de biofilmes patogênicos com produtos naturais e sintéticos e através de modificações de superfícies. Ela também trabalha na área de biodegradação de plásticos, como a gente já falou. Atua como revisora de diversas revistas internacionais e é líder do grupo de pesquisa de bacteriologia, modelos experimentais alternativos. Bacmeia, @Bacmeia é o Instagram. E do Laboratório de Biodegradação de Plásticos, o Bioplástico, e tem o Instagram que é o @larvas que comem plástico. Foi grantee do edital chamada 2/2018 do Serrapilheira e participa como coordenadora e colaboradora de diversos projetos. Recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses de 2014 na área de farmácia. Bem-vinda, professora Daniele. Bem-vinda, professora Daniele. Eu te agradeço muito a tua participação aqui no podcast. Para a gente é extremamente importante te ter aqui com a gente. E a gente já estava há um tempo querendo marcar, né? E que bom que conseguimos. Bom, então, assim, para começar, eu queria saber, né? Que história é essa de larva que come plástico? Que larvas são essas? Que plástico é esse? Conta pra gente um pouco também de como é que começou essa história. Em 2018, então, abre um edital do Instituto Serrapilheira, onde a gente deveria lançar propostas, fazer perguntas de risco de algo que a gente não trabalhasse. E aí eu pensei, bom, agora é a hora de eu tentar entender, né, ou começar a estudar o que essas larvas têm, né, o que acontece, por que elas comem plástico, como elas comem plástico. E aí, então, é algo muito recente também na minha vida, né, desde 2019, eu comecei a estudar o comportamento desses animais com relação ao consumo e degradação de plástico. Então, tudo começou dessa forma, como uma observação no laboratório, que muitas vezes, né, muitas pesquisas científicas e descobertas científicas, elas advêm, assim, né, de uma observação, né. Então, é dessa forma que tudo iniciou. Uhum. E essa larvinha, ela vem de onde? De onde é que eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra tua e tu contou um pouco de toda a tua saga para conseguir essas larvas e como é que tu chega nelas, né? Conta um pouco dessa história. Então, ela é uma larva que, obviamente, é um inseto, né? Ele está no ambiente. Então, a gente encontra esses animais vivendo especialmente em colmeias de abelha, né? Ela é uma praga na apicultura, então quem faz, né, a criação, a produção de mel e tem uma colmeia infestada com galéria, né, não vai gostar. Eliminar, né? Eles colocam fogo para eliminar, né? Então é um animal que vive, obviamente, né, no seu habitat na natureza. Agora, pensando em termos de pesquisa, né? Esse é um grande desafio para a Galéria melonella, porque diferentemente de muitos modelos animais, onde a gente tem cepas bem estabelecidas, por exemplo, quem trabalha com camundongos tem baupcê, quem trabalha com rato tem o Lister, enfim, né, diferentes linhagens, a gente não tem ainda
uma cepa específica, Galéria melonella, que os diferentes pesquisadores vão utilizar. Tá? Quando eu resolvi trabalhar com esse animal, eu comecei a procurar na literatura pessoas que tinham artigos publicados e comecei a escrever para essas pessoas, né, perguntando como que conseguiam. Muitos não me deram retorno, obviamente. Claro. Né? E naquele primeiro momento, enquanto eu não conseguia, eu entrei em contato com professores da agronomia que trabalham, né, com abelhas, né? E no primeiro momento eu fui bem recebida por professores da URGS, da agronomia. Fui lá e eles me deram galérias diretamente de uma colmeia. Tá? Então, inicialmente, eu comecei criando essa galéria mais selvagem possível. Uhum. E aí, logo em seguida, na verdade, eu assisti uma palestra de um professor da UFRJ que fazia testes em galéria, conversei com ele. Ele é um super amigo, professor André Santos. E aí, então, ele me disse que ele não era ele do grupo dele, mas que era um colega. Eu fui para o UFRJ, fiz treinamento no laboratório deles e consegui, então, descendentes da criação deles, tá? Elas originalmente vieram de um grupo da Irlanda, tá? Então, assim, é um acesso, vamos dizer assim, um tanto limitado, vamos dizer, né? Assim, porque a gente, entre pesquisadores, né, começa a se dividir o animal e passa a criar, mas a gente não consegue comprar Galéria melonella, ao menos no Brasil. Nos Estados Unidos, Europa, esses animais são vendidos como isca, para pesca. Então, alguns grupos de pesquisa na Europa, eles compram os animais, fazem os testes e não precisam ter a sua própria criação. Tá? E tem também uma pesquisadora no Reino Unido, se eu não me engano, que acabou criando uma startup, uma empresa, né, onde ela cria Galéria melonella e vende. Mas claro que para o Brasil a gente tem o problema da importação, de chegar até aqui, então esse acesso também não é fácil para nós. Né? E a selvagem ali que tu conseguiu primeiro, né? Não deu certo? O que aconteceu? Não é que não deu certo. Na verdade, eu fiquei na dúvida, pensei assim, quando eu consegui o contato com o professor André, pensei, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com a mesma cepa de outros grupos. Sim. Eu pensei, então, eventualmente, resultados, testes que a gente faz vão ter maior reprodutibilidade, e essa cepa vem sendo trabalhada por alguns grupos. Será que a que veio ali, realmente, lá da colmeia, é Galéria melonella, esta espécie mesmo? Porque a gente sabe que existem outros lepidópteros, que é a ordem deste inseto, que também vivem em ambientes semelhantes e que também degradam plástico, por exemplo, consomem plástico. Então eu resolvi optar por algo que já vinha sendo trabalhado e acabei descartando essa Galéria melonella selvagem. Mais padronizado. Porque eu fiquei pensando, será que deu fungo, alguma coisa? Pensei. Não. Foi uma opção mesmo, né, pra gente seguir trabalhando. Sim, normalmente acho que foi uma escolha bem sensata. Bom, Dani, qual que é a importância, na tua opinião, né, e tudo que tu tem estudado, dessa pesquisa para o futuro do tratamento dos resíduos plásticos? O que tu aprendeu com a Galéria? Quer dizer, vai chegar o dia que todo mundo vai ter uma galériazinha lá no fundo do quintal para tratar os resíduos. Como é que tu enxerga isso no futuro? Então, assim, de fato a gente tem um grande problema atual no gerenciamento de resíduos, não só de plásticos, mas resíduos como um todo, né? Basicamente, o que a gente tem de resíduo acaba indo para incineração, reciclagem ou disposição em aterro sanitário. Aqui no Brasil, a gente não tem incineração, né? A gente não faz incineração. E, embora os dados sejam um pouco conflitantes, a gente tem estimativas de 1% até 23% se estima, que os resíduos plásticos acabam sendo encaminhados para reciclagem. Mas pensem, é menos de 1/3, né, que são encaminhados para reciclagem. Então, todo esse restante, todo o montante acaba sendo disposto em aterro sanitário ou realmente em lixão, né? E é o que a gente acaba vendo nessas imagens horríveis de lixo sendo depositados, né, em diversos locais, alcançando oceanos, os mares, enfim. Então, o fato da Galéria melonella viver num ambiente, como eu falei para vocês, nas colmeias, e ali nas colmeias ela se alimenta de cera de abelha, de pólen, de mel. A gente sabe que a cera de abelha ela tem uma composição bastante rica em hidrocarbonetos, né? Então são compostos, são ricos em ligação carbono.
E isso talvez seja o motivo pela qual esse animal possua uma habilidade inata em degradar esse tipo de ligação química que é tão inerte, carbono-carbono, que é a mesma que é vista, então, nos plásticos de origem fóssil, né? Como os que a gente mais utiliza, né? O polietileno, que esses são das embalagens plásticas, o poliestireno, que é o isopor, né? Então, por isso se imagina que esse animal tem uma habilidade natural em degradar esse tipo de ligação tão difícil de ser degradada. Então, o que a gente vem fazendo, a gente vem estudando tanto o animal, quanto também a sua microbiota, os micro-organismos que vivem dentro desse animal, né? Então, a gente está aliando tanto pesquisa básica para entender como que é esse processo, e também a gente está começando a colocar o pé ali na pesquisa aplicada, né? Vamos tentar, de alguma forma, aplicar esse conhecimento. Então, o que a gente consegue observar é que, muito provavelmente, esse tipo de pesquisa vai nos fornecer distintas abordagens biotecnológicas para a gente pensar em tratamento de resíduos plásticos. Então, não somente no animal em si, mas, eventualmente, com micro-organismos da sua microbiota, com consórcios, né, de micro-organismos, ou seja, juntar vários micro-organismos desse animal. Então, provavelmente a gente possa ter mais de uma abordagem que pode ser estudada para o tratamento desses resíduos, né? A gente tem agora na universidade um projeto que vem sendo executado, onde a gente está criando uma estação de tratamento de resíduos sólidos com os insetos, né? Que legal! Então, a gente está usando realmente o animalzinho em si, como se ele fosse um pequeno bioreator, né? Uhum. Então, a gente tem vários deles, né? E aí, então, usando toda a capacidade da larva em si, concomitantemente com a sua microbiota. Então, é algo que a gente está fazendo em andamento, mais voltado para a pesquisa aplicada, né? Vendo quanto a gente consegue obter de degradação de plásticos e entender esse processo numa escala um pouquinho maior. E elas, pelo que vocês têm observado, elas comem qualquer plástico ou não? Elas têm algumas preferências? Comem, então, entre aspas, né? Degrada. Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, nós começamos estudando Galera melonella, né, que é uma espécie de inseto, e ela tem determinadas preferências, mas não somente Galera melonella consome plástico, então existem outros insetos que também têm essa habilidade, vamos dizer assim, e aparentemente também degrada. Porque quando a gente começou a observar isso, a gente poderia ter um animal que simplesmente come e elimina, como se ele fizesse uma função de uma tesoura, né? Só picotasse o plástico e eliminasse ele íntegro, né? Nas suas fezes, né? Então, por isso é importante realmente estudar. Ele consome e biodegrada, ele usa isso, né? Para seu metabolismo. Então, a gente tem, Simone, já descritos na literatura, aproximadamente, acho que mais 9 espécies de insetos que conseguem ao menos comer e aparentemente também biodegradar plásticos, né? E aí, muitas vezes, eles têm preferências diferentes, tá? Então, uns preferem, por exemplo, o poliestireno, que é o material que a gente produz o isopor, outros preferem o polietileno, que é o material que a gente tem, por exemplo, das sacolinhas plásticas, essas de supermercado, né? Então, existe, né? Assim como nós preferimos muitas vezes comidas diferentes, eles também têm preferências um pouco diferentes, né? Isso a gente vê quando a gente compara o consumo de plástico, né, entre esses animais. Eu vi um vídeo de vocês, até depois a gente vai falar sobre as redes sociais do projeto, que vocês colocaram, parecia umas sacolas, eu não sei, uns sacos, uma era verde, outra era preta, e ela preferiu, acho que a preta, se eu não me engano. Ela não gostou da preta. Ela não gostou da preta, tá. E aí, mas ela comeu também, só que ela preferiu, ela degradou melhor o outro. Então, por isso que eu perguntei, porque eu fiquei me perguntando depois, né? E assim, quando a gente pensa, né, na produção dos plásticos, por que aquele plástico tem uma cor? Porque foi colocado um aditivo, né, para ele pigmentar, né? Então, assim, o aditivo da sacolinha plástica preta provavelmente não é o mesmo aditivo da sacolinha plástica amarela, e isso também justifica atrações diferentes, né, por diferentes plásticos, porque vão ter composições na sua totalidade, a composição acaba sendo diferente. Eu não tenho só ali o polímero, né, eu tenho os aditivos que são colocados no momento de fabricação desses
materiais. Então, também temos essa variável, né, a considerar nos trabalhos. Eu fico pensando até o cheiro, né? Porque, sei lá, pensei aqui nas minhas gatinhas, né? Dependendo do cheiro, elas nem experimentam. Imagino, não sei, né? Fiquei viajando se uma larva também teria esse tipo de seletividade e tal. A princípio, sim, tá? Elas têm estruturas, né, na sua parte bucal. Elas têm bocas, elas têm dentes, tá? Tem dentes? Tem dentes. Ai, meu Deus! E funcionam, então, como biosensores, né? Quimio-biosensores. Então, eles conseguem sentir componentes químicos voláteis que estão na sua volta, e isso, né, vai ter uma espécie de atração ou repulsão por aquilo, né? Então, elas têm essa capacidade de sentir realmente. Que legal. Odores. Sim, e vocês então já, como tu falou, só pra a gente deixar claro, elas de fato estão comendo, tu vê a boquinha ali comendo e tá. Sim. Porque isso era uma coisa que eu me perguntava a primeira vez que eu ouvi a tua apresentação sobre o trabalho lá na UFSP. Eu pensava assim, será que elas comem mesmo? Ou será que elas, tipo, expelem algum tipo, sabe? Tipo, poderia ser a saliva, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente fez, e bem legal, já puxando um pouco do que a gente faz também de divulgação científica, nós temos os plásticos marcados com fluorescência. Então, quando a gente faz apresentações, né, oficinas, exposições, especialmente para alunos, né? Então a gente tem a oportunidade de apresentar nosso trabalho para alunos de escolas. Então a gente acaba levando para eles observarem, e a gente tem uma pequena lanterninha onde a gente, ligando essa luz, a gente consegue verificar a fluorescência. Então a gente vê o plástico fluorescendo e dentro da galéria a gente vê a fluorescência, né, que é o que ela comeu e que está passando pelo trato digestivo dela. Que legal. Então fica bem fácil de verificar, né, que realmente ela consome aquele material e o trajeto que ele está fazendo dentro do animal, dentro do corpo do animal, né? Sim. Claro, a gente leva isso para o pessoal ver, mas a gente utiliza esses animais para fazer cortes histológicos e a gente vem estudando para onde que está indo, né, essa fluorescência, né? De que forma esse material está sendo digerido e servindo, né, corroborando para a produção de que tipo de composto dentro do animal, né? Então isso a gente tem estudado também. Sim, e me diz uma coisa, o que vocês têm aprendido disso, do que elas estão produzindo a partir da digestão, quais são os subprodutos dessa digestão do plástico? Essa é uma pergunta bem legal e ela não é muito fácil de ser respondida. Não é. Porque quem está nos assistindo está vendo que eu comecei falando de micro-organismos, estou falando de inseto, né, entomologia, passei por plástico, produção de plástico, aditivo, né, então engenharia de plásticos, e aqui a gente entra, obviamente é uma grande pergunta do nosso grupo, e a gente tem um doutorado e um pós-doutorado sendo conduzidos nessa linha de pesquisa aqui pelo programa de pós-graduação em biociências, tá? De uma forma geral, o que a gente vem observando? Dependendo do plástico, a gente tem destinos aparentemente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente alimenta uma larva exclusivamente com polietileno, né, material das sacolinhas plásticas, o que a gente já observou, essa larva ela fragmenta o polietileno, ele entra dentro, né, do trato digestivo da larva, e a gente consegue observar que essa larva utiliza esse material como fonte de carbono para produzir metabólitos, tá? Esses metabólitos eles são absorvidos, passam pela hemolinfa, que é o sangue dos insetos, né? E acabam, inclusive, chegando, porque esse inseto, gente, ele produz, através das suas glândulas salivares, ele produz uma seda. Vocês já devem ter ouvido falar no bicho da seda. Ele não é o bicho da seda, mas ele produz uma seda que quando esse inseto vai se transformar na sua fase adulta, ele é uma mariposa, durante esse período de metamorfose, ele fica recoberto por essa seda, para ele não sofrer danos no ambiente. E a gente conseguiu verificar que o material plástico consegue atingir, por exemplo, né, se tornar componente da seda. Então, realmente o carbono entra dentro da rota enzimática bioquímica do animal.
mas parte desse polietileno acaba saindo nas fezes. Isso a gente verificou. Então, uma parte é absorvida e outra parte sai nas fezes. Quando a gente fala do poliestireno, que é o plástico, né, para a produção do isopor, a gente já conseguiu observar que nas fezes não sai o polímero. Ele já é parcialmente já fragmentado, né? Então, vão tendo diferenças quando a gente compara. Eu estou falando somente de Galeria melonella, tem outros insetos, né? Mas a gente observa diferenças quando a gente fala de polímeros diferentes, né? E o mais legal que a gente vem observando, Simone, é que muito provavelmente ocorre um sinergismo entre a larva e a sua microbiota. Isso porque o fato da Galeria quebrar o plástico com seus dentes é super importante, essa fragmentação. Na literatura saíram 2 enzimas bem importantes que foram relatadas nas glândulas salivares do animal, que estão envolvidas lá no início da rota de degradação de hidrocarbonetos, ou seja, né, dessas moléculas ricas em carbono, ou seja, então uma habilidade do animal. Mas nos nossos trabalhos a gente conseguiu observar que a microbiota da glândula salivar, especialmente os fungos, eles possuem um arsenal bioquímico, né, enzimas que estão envolvidas na porção intermediária dessa rota de fragmentação. Então, tudo vem nos indicando de que existe um sinergismo entre a larva e a sua microbiota. E para corroborar isso, a gente administrou para um grupo de animais um coquetel de antimicrobianos, então tem antifúngicos, antibióticos, com a ideia da gente reduzir bastante a microbiota. E essas larvas, elas não comem muito menos plástico. Então, demonstrando que provavelmente se torna algo impalatável, talvez porque ela não vai conseguir degradar aquilo, digerir aquilo, né, de uma forma eficaz. Indigesto. Indigesto. Então, exatamente isso. Então, tudo vem nos mostrando num grande sinergismo animal-microbiota. Que legal. Isso a gente ainda está fazendo em vários trabalhos que aliam a metabolômica, para a gente conhecer exatamente os metabólitos, a proteômica, para a gente saber as enzimas que estão positivamente reguladas, que eu quero dizer isso, as enzimas que se sobressaem, né? Tem mais produção de tais enzimas nessas larvas que comem plástico, né? Então, indicando possivelmente o seu papel na biodegradação. E a gente trabalha também com o plástico marcado com carbono 13. E isso nos permite, então, inferir quais carbonos do plástico, que são marcados com carbono 13, para onde eles estão indo para a síntese de qual tipo de molécula, né, dentro do corpo do animal. Então, assim, é um trabalho bem robusto, como eu falei, um doutorado, um pós-doc, né? Mas que nós estamos bem animados, já está bem avançado isso, né? Com a ideia de que a gente consiga traçar, enfim, né, essa rota bioquímica de biodegradação de plástico por Galeria melonella. Que legal. Carbono 13, só para quem está nos acompanhando e talvez não saiba, é um isótopo do carbono, né? Que o mais comum é o 12, e aí o 13 ele é bem mais raro e aí é mais assertivo de acompanhar, né? Não vai ser qualquer carbono que vai ser 13, vai ser aquele que provavelmente aquele que tu enriqueceu no meio, né? Então ele é marcado, né, gente? Assim, ele tem uma marcação. E aí a gente consegue ver para onde que está indo especificamente esse carbono. Então, que legal. Nos dá uma maior segurança, né, para a indicação dos metabólitos que são produzidos. Então, assim, pensando, não sei se tu pode falar isso, né, porque daqui a pouco tem algum tipo de sigilo, se tu fosse chutar para um futuro, ou daqui a pouco até tu já está mais avançada nisso, tu apostaria num consórcio de micro-organismos, enzimas, proteínas ou alguma coisa parecida para um futuro de degradação de plásticos assim em mais ampla escala do que no próprio animal em si, do que a larva em si, ou não? Se tu fosse pensar nisso assim bem livremente, eu não sei se tu pode falar, mas enfim. Como eu te falei, né? A gente faz a pesquisa básica e põe um pezinho na aplicada, né? Eu vejo que tem um lado muito importante, uma participação muito importante da larva, que é o fato dessa fragmentação e as enzimas que elas possuem também. Talvez, pensando no gerenciamento, seja muito mais fácil a gente trabalhar com micro-organismos, né? Então, a gente já tem tecnologias mais avançadas nesse sentido, né? De biorremediação, por exemplo, né? Sim.
Então seria um caminho um pouco mais fácil de trilhar, porque a gente tem exemplos a seguir, digamos assim. Mas o que as nossas pesquisas vêm nos mostrando é que a potência ela é maior do animal junto, né? Sim. Então vamos ver o que a gente consegue desenvolver de tecnologia pensando também no animal como um todo, né? Então a gente tem focado no uso do animal. Então, claro que a gente tem alguns entraves, algumas limitações, e a gente está aqui agora nesse ponto, estudando, tentando sair, né, fora de determinadas, né, tentando eliminar alguns gargalos, né, nesse sentido. Mas esses micro-organismos que estão no corpo do animal provavelmente também estão muito... eles são selecionados para degradar esse tipo de substância, né? Seja cera ou seja o plástico, né? Então, aparentemente, eles devem ter uma atividade de biodegradação maior que outros micro-organismos, né? Então, eles também são foco de estudo. Eu não estou eliminando eles, claro. Mas estou dizendo que talvez seja interessante pensar no animal como um todo. E que importante, né, Dani, tu tá ressaltando quanto é necessária a ciência básica, né? A gente aqui no Podcast, a gente já fez um episódio sobre isso e a gente fez aquelas perguntas que a gente ouve muitas vezes das pessoas de fora do nosso meio, né? Que questionam se o Brasil é um país que deveria investir em ciência básica. Se não é um dinheiro que a gente poderia estar usando em aplicada e deixa lá os grandes países pesquisarem ciência básica, e tu traz de uma maneira muito clara, com um exemplo bem interessante de que não, de que a gente, ciência é importante de qualquer forma. Então, corrobora o que a gente já discutiu em outros episódios e eu fico bem feliz. Eu acho que é um degrauzinho, é uma escada, né, gente? Pra gente pensar na aplicada, a gente precisa construir o conhecimento desde baixo, né? É a pesquisa básica que nos leva a ter ideias para aplicada. Exatamente. É a pesquisa básica que vai nos mostrar as dificuldades para aplicada. Eu não consigo ver uma coisa desvinculada da outra. Para mim é uma engrenagem, né? E essa muitas vezes é a grande dificuldade. A gente conseguir fazer pesquisa básica e a aplicada não é fácil, né? Em termos de estrutura, em termos de financiamento, a gente muda totalmente, muitas vezes, a escala do que a gente está fazendo, né? Então, são dificuldades que a gente encontra, mas para mim uma coisa não pode ser desvinculada da outra. A gente só vai conseguir chegar em algo aplicado se a gente fizer a base. É difícil para mim entender como que eu vou fazer só pesquisa aplicada, buscando conhecimento externo, sem eu ter tido aquela experiência, né? Sem eu ter visto o que acontece na básica, né? Essa é a minha opinião. Sim. Mas, enfim, eu vou totalmente de acordo com vocês. Muito importante a básica para a gente alavancar e chegar na aplicada. Sim, também seria muita ingenuidade achar que os outros países, as potências, estão super dispostas a nos trazer todas as informações da ciência básica, assim, de graça, né? Exatamente. Bom, mas assim, voltando um pouco para o início da nossa conversa, quando tu falou da Galéria melonella, que, digamos assim, que tu estava muito interessada na questão de utilizá-la inicialmente como um modelo, né, animal, para ensaios pré-clínicos, né? Tentar ter uma outra alternativa além de animais como os ratinhos, né? Os camundongos, etc. Então, eu queria voltar para esse início para saber um pouco do que tu aprendeu sobre isso, se tu ainda está trabalhando com esses modelos animais para ensaios pré-clínicos, que resultados que tu pode, né, nos dividir com a gente sobre isso, sobre essa possibilidade de termos um novo modelo animal. Eu ainda trabalho com isso, sim, gosto muito. Confesso que eu tenho agora atualmente bem mais alunos na linha do plástico, né? Mas eu não solto, não largo a mão da linha dos antimicrobianos e do uso, né, da Galéria melonella para os ensaios em vivo. Então, na verdade, qual é a ideia, né? Galéria melonella é um inseto. E sendo um inseto, ele é um animal invertebrado, né? E aí, claro, né, gente, um invertebrado possui muitas diferenças quando a gente passa a comparar com um vertebrado e, obviamente, com humanos. Só que, especificamente, Galéria melonella vem se mostrando um bom modelo para a gente e praticamente ela
se a gente for buscar na literatura, quase 100% da literatura utiliza esse animal para pesquisa microbiológica, né? Então, verificar a virulência de bactérias e fungos e verificar a eficácia de novos compostos antimicrobianos ou até mesmo de proposição de regimes. Eu vou unir 2 antibióticos que são utilizados na clínica e vou ver o que acontece, né? Então, proposição de novos regimes terapêuticos, tá? Claro que também, para a gente fazer isso, ela é utilizada para a gente avaliar a toxicidade, porque eu preciso ver se essas moléculas que a gente vai testar como antimicrobianos são tóxicas ou não. Então, basicamente, são modelos de toxicidade aguda e verificar eficácia, né, de compostos químicos. Bom, dito isso, gente, então a gente não precisa passar por um comitê de ética, porque é um animal invertebrado, tá? Isso facilita, de certa forma? Por enquanto, não precisa, né? A não ser que a gente tenha algumas mudanças que talvez realmente aconteçam. Então, o que acontece? A gente consegue, tendo esses animais, eles têm um tamanho restrito, um tamanho limitado, em torno de 2 centímetros. Algumas vantagens bem interessantes, a gente consegue testar vários animais por grupo, né? Isso faz com que a gente tenha um bom N experimental, né? Um número de indivíduos por grupo, a gente consegue ter uma estatística bastante segura, né? Eventualmente, se a gente precisa repetir alguns ensaios, a gente repete, sem a necessidade de novamente voltar ao comitê de ética, justificar a incorporação de um novo grupo, enfim, nesse sentido. Só que nós temos determinadas limitações e a gente não vai abrir mão de utilizar os roedores, os camundongos no ensaio pré-clínico ou mamíferos na sequência, né? A ideia da Galéria melonella é ser uma ponte, né? O que eu vou fazer? Eu consigo fazer uma triagem dos compostos que a professora Simone fez síntese de 100 compostos, eles tiveram, vou inventar aqui, né? 50 tiveram atividades in vitro. Será que a gente consegue levar tudo isso lá para os camundongos ou para os ratos? É muita coisa. Então, a gente faz uma triagem no modelo mais preliminar, no caso, Galéria melonella. E isso, então, vai nos fornecer a gente vai conseguir eliminar compostos que não tiveram uma atividade promissora nesse modelo e vai nos dar um subsídio, vai nos fornecer mais respaldo para a gente chegar para um comitê de ética e solicitar, olha, eu preciso de tantos animais de experimentação vertebrados, por isso, eles tiveram uma boa avaliação já no modelo de Galéria melonella. Então, eu vejo esses animais como uma ponte muito interessante entre o modelo in vitro e a experimentação em roedores, né, ou outro animal que seja necessário para passar para ensaios posteriores, tá? Então, como triagem, ele se propõe muito bem, especialmente para microbiologia, porque a gente consegue observar na literatura, tem uma correlação positiva, né, entre a virulência de diversos patógenos em galéria e em roedores. E isso nos permite, então, que a gente utilize o modelo de galéria, né? Então, bactérias que são virulentas em roedores são virulentas em Galéria melonella. As que não são virulentas em roedores também não são em Galéria melonella. Então, isso que vai nos permitindo a gente utilizar esse animal. E a gente consegue, mesmo ele sendo pequeno, tendo 2 centímetros, a gente consegue remover sítios corporais, a gente consegue tirar o sangue dele, que é a hemolinfa, a gente consegue estudar um pouco do sistema imune dele. Eles produzem células fagocíticas, assim como a gente tem os nossos leucócitos, os glóbulos brancos, eles também possuem células fagocíticas de diferentes tipos, que nem a gente. Eles produzem peptídeos antimicrobianos, eles têm uma resposta imune inata bastante robusta, né? E isso é muito importante para quem estuda patogenicidade, né? Quem estuda a parte microbiológica. Então, é nesse sentido. Mas a gente não vai eliminar o uso de animais nos ensaios pré-clínicos, os vertebrados, somente com o uso de Galéria melonella. Não, mas a gente vai reduzir, que é um dos pilares, né? Poupar talvez muitas vidas ali, né, desses animais. Exatamente. É a redução do número de animais, né, vertebrados. Ai, que legal. E tu tá encontrando nesses teus estudos, claro, tu trabalha com a micro, né, com microbiologia. Sim. Tu tá encontrando também tá encontrando na tua pesquisa essa resposta positiva e resultados interessantes nisso. Na verdade, assim, eu não faço
testes em roedores. Então, essa questão bom. de fazer a correlação positiva, eu não faço. Tá. Mas a gente vê na literatura, Staphylococcus aureus, por exemplo, uma bactéria que eu trabalho. Então, a cepa que a gente trabalha teve correlação positiva. Então, a gente utiliza essa cepa para fazer os nossos testes. Mas, no fim das contas, né, com o uso da Galéria melonella, restringiu muito a minha necessidade, vamos dizer assim, de ter um acesso para utilizar roedores pensando em infecção, né? Sim. Então, eu acabo não fazendo esse tipo de estudo. A gente se baseia na literatura. Que legal. Bom, chegou a hora do nosso quadro É Verdade Esse Bilhete, Pode Quem, que é quando a gente checa assuntos que estão aí na boca do povo, tá? Então, a pergunta desse episódio vai ser a seguinte: é verdade que muitos experimentos utilizando animais vertebrados são cruéis e desnecessários no Brasil? Então, acho que bastante gente, ou todo mundo sabe que há relatos de que isso ocorria, né? E então, desde 2008, com a Lei Arouca, o uso de animais vertebrados, tanto no ensino quanto na pesquisa, ele começou a ser regulamentado, né? E é necessário, então, ser aprovado o seu uso por comitês de ética, e nesse caso é o Comitê de Ética de Uso de Animais, as chamadas CEUs. Né? Então, a partir dessa data, a gente tem uma regulamentação, a gente tem a aprovação de quem pode utilizar animais, né, tanto para o ensino quanto para a pesquisa. E aí, então, a gente precisa, né, que esse uso ele seja justificado, que o pesquisador, o professor ou a pessoa que vai estar utilizando os animais tenha feito cursos, que saiba minimizar a dor do animal se ele estiver sentindo dor. Né? Ele sempre vai ser estimulado a restringir o número de animais, utilizar o menor número possível, mas mantendo a qualidade do seu trabalho. Né? Então, os comitês ainda vão promover sempre que possível, né? Eles vão avaliar o trabalho, vão questionar o pesquisador que realmente precisa utilizar o vertebrado para isso, não pode utilizar um modelo alternativo. E aqui não estou falando somente de galéria, a gente tem os modelos em sílico, células, enfim, né? A gente tem peixes, órgãos, né? Tem peixinho, peixes. tem... Os peixes são vertebrados também, precisam de comitê de ética, mas, enfim, temos o modelo da professora Karine Zimmer, que trabalha aqui na nossa universidade, que é o C. elegans, né? Que também é um invertebrado. Então, o comitê de ética, muitas vezes, ele pode sugerir, né, a utilização de um modelo alternativo. Então, desde então, gente, eu acredito que as coisas passaram a ser muito bem mais controladas, né? E dessa forma, então, isso não acontece mais, né? Dentro de uma instituição de pesquisa e dentro de uma instituição de ensino. Todos os trabalhos, eles têm que passar por um comitê de ética. Sim, é bem sério, né? Sim. Bom, agora então nós temos um outro quadro que é Meu Público, Minhas Regras, onde a gente vai selecionar uma pergunta do público né, que mandou pra gente sobre exatamente o tema da nossa conversa de hoje. E a pergunta que a gente selecionou é saber um pouco dessa rotina de trabalho que tu tem com as larvas da Galéria melonella. Então, como é que é trabalhar com esses bichinhos? Como é que... Assim, se tu pudesse descrever um pouquinho do trabalho que é cultivar, manter, né? Além dos potes plásticos que tu deve ter comprado muitos e depois trocou para vidro. Como é que foi isso? Então, gente, quando eu comecei... eu estava no laboratório, eu fiz meu pós-doutorado na URGS, né? Então, eu estava no laboratório do meu orientador e a gente tinha uma criação bem restrita, né? Então, tinha alguns potinhos, assim, de criação de Galéria melonella. Agora, a nossa realidade aqui na universidade, a gente tem um pequeno laboratório, ele não é muito grande, que a gente chama de insetário, onde a gente tem somente a criação de Galéria melonella, tá? Como a gente tem uma mudança de clima muito brusca, né? Aqui a gente tem um verão muito forte, um inverno muito rigoroso, a gente mantém esses animais dentro de incubadoras, né? Imagine como se fossem geladeiras, né? Onde a gente consegue setar temperaturas amenas ou apropriadas para o desenvolvimento desse animal. Então, como que a gente tem, né? Como eu falei para vocês, o ciclo de vida
desse animal, ele é composto por 4 fases. Então, a gente tem os ovinhos, temos as larvas, que eclodem dos ovinhos muito pequenas, né? Milímetros, a gente inicialmente não enxerga elas. E elas passam por diversos estágios de desenvolvimento, até ter em torno de 2,5 centímetros. Esses animais a gente utiliza para experimentação, mas não podemos utilizar todos, porque tem que restar animais para se transformarem, então, no estágio de pupa, que é quando a larvinha ela para de se alimentar, ela para de se locomover no estágio de pupa, que é o estágio de metamorfose para virar, então, mariposa. Quando ela vira mariposa, a gente tem um dimorfismo sexual, macho e fêmea, que é acasala, coloca os ovos. Então, ali no laboratório, a gente tem os recipientes maiores, onde a gente coloca as pupas, elas não se movem, então a gente coloca as pupas. Essas pupas, elas vão se transformar em mariposas, as mariposas, então, acasalam e colocam os ovinhos. Dentro desses potes, a gente coloca uns papeizinhos, como se a gente fizesse uma sanfona, e as mariposas, elas buscam dentro dessa sanfoninha um abrigo e ali depositam os ovos. Então, a gente recorta esses papeizinhos, conforme a gente observa a formação, a presença dos ovos. Esses papeizinhos, então, passam, a gente coloca dentro atualmente de potes de alumínio. A gente trabalha com alumínio, fica tudo escurinho. A Galéria melonella é um animal que não gosta de luz, ela tem hábitos noturnos, inclusive. E aí, então, a gente coloca esses papeizinhos com os ovos dentro dos potes de alumínio e a gente cobre esses papéis com a ração laboratorial. Então, a gente produz uma ração para esses animais. Essa ração ela é esterilizada, porque a gente tem todo um cuidado para não ter fungo, para não fungar. Uma vez que esses potes, então, ficam em torno de 28 graus, temperatura ótima para proliferação de micro-organismos, né? Especialmente fungos. Então, os ovos vão eclodir, nascem as larvinhas que vão começar a andar dentro da própria comida, a gente consegue observar os rastros, né? E aí vão aumentando de tamanho, então a gente tem toda uma manipulação, que é remover esses animais, separar por tamanho, né? E depois, então, ele se transforma em pupa e a gente começa tudo de novo. Então a gente tem uma incubadora para as larvas, uma incubadora para as mariposas, e uma temperatura ótima para ovos. A gente divide, então, os ciclos, né, em incubadoras diferentes. Então, todo mundo que trabalha comigo faz o que a gente chama de larvaterapia, né? Tem que fazer a manutenção das larvas. Inicialmente, a gente sempre imagina que as pessoas vão ter nojo dos animais, mas eles são muito limpinhos. No fim das contas, todos os alunos acabam adorando ter contato com as larvas. E a gente conta, né, graças a um recurso da universidade, com um apoio técnico, né, de uma pessoa que nos auxilia desde a compra dos materiais para ração, produz a ração, autoclava a ração, todo o manejo, né, dos animais, né, e a limpeza disso, né? Então é bastante manual, né? Chega Natal, Ano Novo, não dá para congelar eles, tem que ter gente aqui trabalhando, né? Bem trabalhoso então, também, né? Dessa forma, é bem trabalhoso. É dessa forma que a gente cria os animais aqui no laboratório. Mas final de semana tem, eles podem ficar um final de semana, sim, desde sim, que a supridos. Gente faz manutenção sexta e depois segunda. Dá pra falhar. Entendi, pelo menos, né? Um feriado também dá pra falhar. Não que doutorandos e pós-doutorandos costumem ter final de semana, porque a gente sabe como é isso, né? Mas pode eventualmente. Então tá. Eu vi na página do projeto de vocês no Instagram, que eu já quero falar, então, para todo mundo seguir, que é o @larvasquecomemplástico. É um projeto lindo e o Instagram de vocês também é maravilhoso. Eu acho que várias coisas que tu falou aqui, vocês depois podem fazer uns vídeos, essas fases da larva, dos ovinhos. Eu adoraria ver um vídeo assim. Eu também adoro ver os vídeos que os guris fazem. Eu falo gurias porque normalmente eu escuto vozes femininas. Mas... Nosso grupo está bastante feminino. No momento a gente está com um aluno só. Que bom. Que bom, é isso aí, é nóis. Nada contra os meninos, viu? Bem pelo contrário. Mas eu acho que é importante também a gente estimular, né? Isso é uma das vertentes do podcast, estimular as mulheres na ciência, que eu acho que a gente precisa desse olhar feminino também.
E eu vi que vocês têm buscado, né, fazer essa comunicação, que vai bem alinhada com o que o Podquem também busca, que é uma comunicação com a sociedade, né, também trazendo a questão do meio ambiente, vocês trazem letramento sobre isso também, reciclagem, sustentabilidade. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse braço do projeto. Eu lembro que quando tu foi contemplada com o recurso do Serrapilheira, uma parte da tua responsabilidade era divulgação científica também. E eu queria então que tu falasse um pouquinho desse teu outro trabalho, porque as pessoas não têm a dimensão de quanto a gente talvez não tenha tido essa formação, não sei se foi o teu caso, mas eu não tive nenhuma, e o quanto a gente está sendo demandado em relação a isso, e realmente é importante. E eu queria que tu contasse um pouco essa experiência. Parece assim, a gente passou por um período onde a gente não fazia muito pouco nesse sentido, né? E agora a gente vê a necessidade, vê o retorno que isso dá. E cada vez mais nós somos muito incentivados por todas as agências de financiamento. Praticamente todos os editais, eles têm agora, né? A gente tem que incluir como que a gente vai fazer a divulgação científica do trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, para mim também, né? A gente tem que se reinventar, aprender, né? Mas faz parte, né? E dá super certo. Então, o que aconteceu, na verdade, essa rede social em específico, ela foi criada como um incentivo, ela foi incentivada por um dos financiamentos que a gente teve em pesquisa, né? E a gente conta, e eu acho que, como você sabe, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente não dá conta de fazer tudo, e a gente só consegue ter essa conta do Instagram bem organizada porque a gente tem uma bolsista de divulgação científica no nosso grupo, que é uma aluna da graduação aqui da universidade, né? Então ela se dedica bastante, ela traz os tópicos que ela pensa em trabalhar, e semanalmente a gente tenta lançar um conteúdo ali na nossa conta, claro, plástico. Então a ideia é bem essa, assim, né? A gente pode observar que, por mais que seja uma conta de Instagram, só para vocês terem ideia, de janeiro a abril deste ano, as postagens que a gente fez, né, o material que a gente produziu, atingiu mais de 19 mil visualizações. Isso é um número bastante expressivo, ainda mais quando a gente vê que a maioria das pessoas que visualizaram, 60%, não são seguidores da nossa conta, né? Isso mostra como o compartilhamento faz com que as notícias e as informações cheguem para as diferentes pessoas, né? Então é uma ferramenta que a gente vem utilizando que parece ser bastante interessante para a gente atingir realmente a sociedade, né? A ideia é que a gente consiga, com essas iniciativas, aproximar a sociedade do meio acadêmico, mostrar o que a gente faz, também como uma forma de devolver um pouco do incentivo financeiro também que a gente recebe, né, do Estado e governo federal, né? E além da nossa conta do Instagram, a gente realiza, né, oficinas para alunos, especialmente do ensino fundamental, através de visitas em escolas que a gente organiza no nosso próprio grupo, ou através da Feira de Saúde, que é promovida pela nossa instituição. Então a gente também participa, indo daí nesse caso, né, nas escolas. A gente também participa, sempre que possível, do UFSPA Acolhe, né, que é um evento da nossa instituição para mostrar para a sociedade, para o pessoal o que a gente desenvolve. E a gente participou esse ano do Connect, né, que é o Congresso Escolar Científico, que foi dentro do nosso congresso, onde a gente também teve a oportunidade de fazer oficinas e atividades com os alunos que participaram, né? E ainda essa semana está sendo bem legal, porque a gente está com 3 alunos numa escola de Canoas, estão aqui no nosso laboratório. Legal. Eles estão fazendo experimentos com as larvas, né? Então eles sugeriram, né? Eles queriam vir aqui conhecer. Eu falei, então assim, vocês escolhem plásticos que vocês têm interesse no dia a dia de vocês e vamos ver o que vai acontecer com esses animais. Então eles estão fazendo experimentos e vão levar então esses resultados como banner, acho que para a Feira de Ciências, alguma atividade da escola deles. Então é dessa forma, gente, são pequenas iniciativas, mas que num todo a gente está tentando, né, levar o nosso conhecimento, levar a problemática, né, da poluição plástica para a comunidade como um todo, não deixar isso restrito aqui no nosso ambiente acadêmico. Que legal, Dani. Eu acompanho o trabalho de vocês. Claro, talvez eu não tenha visto todos os vídeos,
mas sempre que possível, e as postagens todas, mas sempre que possível eu vou lá, dou uma espiada, inclusive antes de fazer o episódio também dei mais uma fuçada lá para ver, e é um trabalho lindo, realmente, vocês estão de parabéns. E agora, infelizmente... É um trabalho em conjunto, eu quero ressaltar isso, né? Sozinha a gente não faz nada, então eu tenho um grupo de pesquisa, não só de pesquisa, mas um grupo de alunos muito dedicados, eles gostam muito do que fazem, eu acho que com isso a gente consegue ter essas, né, chegar a essas repercussões, vamos dizer assim, né? Porque eles gostam do que fazem. Então eu tenho muito a agradecer aos meus alunos, né, que estão junto comigo. E a gente precisa do olhar deles, né? Porque, pelo menos eu sou bem... Não tenho muita familiaridade com essas ferramentas digitais, assim, e eles já têm mais essa facilidade, essa forma de comunicação, né? Com certeza, é bem diferente, né? É uma nova geração, querendo ou não, né? E eles têm outro olhar, então é muito bom a gente ouvir a opinião deles nesse sentido também. A gente aprende muito. Bom, agora, Dani, infelizmente está acabando a nossa entrevista e a gente sempre termina nossas conversas agradecendo, obviamente, pela tua disponibilidade, tua participação, tua dedicação, todo o teu trabalho, né, para nós como UFSPA, como brasileiros, né, a gente te agradece muito por toda essa tua dedicação, a gente sabe o quanto que, pelo menos, não sei se todos sabem, mas eu sei que muita gente que nos acompanha sabe da dedicação e do quanto a gente abdica ao longo da vida, né, para estar nos espaços que a gente está ocupando, e acho que tu é um exemplo de como estar em espaços de poder, claro, um poder, né, limitado, mas o quanto a gente precisa de dedicação, responsabilidade e quanto tu tá devolvendo para a sociedade, para nossa sociedade que é tão carente, né? E isso é tão importante para a gente como país, como nação. Então eu te agradeço muito. E eu queria te pedir uma dica cultural que tu considere relevante. Pois é. Não precisa ser sobre larva, pode ser o que tu quiser. Tá. Eu acho assim, a gente tem agora, né, querendo ou não, o assunto do plástico, ele é um assunto emergente, necessário, né? E a gente vê vários documentários bem interessantes, muito bem produzidos, e que nos fazem refletir bastante. Então tem 2 bem legais, né, que é o Desserviço ao Consumidor, que é a quarta temporada, o quarto episódio, ele trata sobre a questão do plástico e no enfoque, na verdade, assim, como as grandes indústrias que produzem o plástico, teoricamente, tem que ter uma logística reversa disso para elas reciclarem, isso não funciona, e todo um jogo de cintura nesse sentido e os impactos sociais disso. Então, é uma dica que eu acho bem interessante. E um outro documentário é o Oceano de Plástico, que aí, então, acaba abordando um pouco, né, o impacto na saúde humana e nos oceanos, né, da poluição plástica, né, e ele também foi gravado em diversos locais, ele é muito bonito e chocante ao mesmo tempo, né. Mas como prof de micro, tem um livro que eu acho muito interessante, então não tem nada de plástico, gente, mas como professora de microbiologia, é um livro que se chama 10% Humano. E ele é um livro que foi escrito por uma bióloga, e ele mostra, né, então, como os micro-organismos fazem parte do nosso corpo, como influenciam na nossa saúde e na nossa doença, inclusive na saúde e doença mental. Então, eu acho bem interessante também essa dica. Tá se falando muito, né, sobre a microbiota, por exemplo, do intestino, né, e dessa ligação intestino-cérebro. Eu acho bem interessante essa parte. Bom, eu vou só dar uma dica, aproveitando aqui, porque a gente está falando tanto, né, de meio ambiente, plásticos. Vou puxar aqui a brasa para o meu assado. Vou também sugerir que quem não escutou ainda, escute o episódio do podcast sobre fast fashion, onde a gente fala sobre isso, né, os tecidos né, de poliéster, nylon, e que são, em grande parte, responsáveis pela liberação de microplásticos nos oceanos. E foi uma conversa muito legal com uma pesquisadora da USP, a professora Francisca. Eu também super sugiro que quem puder e quiser, tiver um tempinho,
ouça. É muito legal, porque a gente muitas vezes não pensa nisso, né, como uma fonte de microplástico. Eu mudei completamente meus hábitos de consumo de roupas depois desse episódio, depois dessa conversa com a professora Francisca. Então, eu realmente sugiro fortemente. E também ali a gente conversou um pouco também sobre as formas de manipulação dessa indústria, né? O quanto eles nos treinam o nosso comportamento online na hora de comprar, por exemplo. Então, eu achei bem legal. Dani, mais uma vez te agradeço, obrigada mesmo. Para mim foi um prazer, um privilégio conversar contigo. A gente não tem tido tempo de conversar, a gente nem se encontra mais, quase. Então, realmente, para mim, depois... Porque quando eu vi a tua palestra, tu recém tinha conseguido, vamos dizer assim, aprovar, né, o projeto do Serrapilheira, e agora ver esse projeto florescendo, com tantos resultados, me deixa muito orgulhosa e muito, muito feliz de ver uma mulher nesse espaço. Simone, eu agradeço muito, eu agradeço as palavras, isso nos incentiva mais ainda a seguir, né? E eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês, né? Tendo essa conversa, né? E divulgando um pouco o que a gente faz. E quero deixar meus agradecimentos a todos os meus parceiros de pesquisa, né? Então, assim como eu tenho um grupo muito dedicado aqui na UFSPA, a gente tem diversos parceiros, diversas universidades aqui no Brasil, para trabalhar com um tema tão multidisciplinar. Eu não faço tudo, né, gente? Então, assim, eu preciso ter colaboradores, né, parceiros dedicados também, e eles são muito bons e o nosso trabalho é fruto dessa colaboração, dessa rede que funciona, né? Eu agradeço a eles também por toda a parceria. Muito obrigada, então, pela audiência e, Simone, valeu, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz com essa entrevista aqui. Obrigadão. Um beijo, Dani. Um beijo. Bom, pessoal, terminou o nosso episódio desse mês. A gente espera que vocês tenham curtido. Não esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. E agora, também no YouTube. Nosso canal por lá é Podquem-UFSPA. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Nesse episódio, a gente falou sobre microbiologia, bioquímica, ciência dos materiais e polímeros, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo. Valeu, pessoal. Obrigada por nos ouvirem. Até mais.